todos, bem-vindo novamente ao nosso programa da Unimed de Rio Claro, Questão de Saúde. Estamos completando já o nosso segundo ano de programa, um programa que é de utilidade pública para a população local, um produto oferecido pela Unimed de Rio Claro. Hoje nós temos uma convidada especial, a doutora Marcela Ferretti, nossa oftalmologista, e nós vamos falar sobre cuidados para os olhos, cuidados com os olhos, com a vista, né? Não preciso falar nem que é importante, né? Doutora Marcela. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Então, conta um pouquinho para nós quais são as doenças de olhos mais frequentes na população. Então vamos lá, na verdade assim, a gente tem de acordo com a faixa etária, né? Então, a importância do cuidado com os olhos é que, desde o nascimento, a gente tem que fazer uma avaliação oftalmológica, tá? É importante a criança, quando nasce, já passar. O primeiro exame que a gente faz é o teste do olhinho, né? Pra gente ver algumas doenças, se nasceu com alguma doença congênita, uma catarata congênita, alguns tumores, né, de retina que a gente já consegue fazer diagnóstico. Então, isso é importante desde, né, ao nascimento. Depois, ao longo dos anos, a gente vai tendo crescimento da criança e pode aparecer os casos de miopia, hipermetropia, astigmatismo, que são os casos mais comuns, né? Então, as consultas regulares, elas são interessantes. Fase adulta, a gente tem também essas ametropias, que são esses defeitos, né, de refração, que a gente precisa, necessidade de uso de óculos, tudo, e doenças prevalentes, que a gente faz diagnóstico mais quando a gente está ali na consulta oftalmológica, que são os casos de glaucoma, né, algumas doenças autoimunes também, que são doenças que afetam, né, os olhos, que podem afetar, que é muito comum na população, e depois, né, dos 40 anos, a gente tem a presbiopia, que é a vista cansada de perto, que todo mundo passa a usar óculos, né, e catarata. Hoje em dia, com o aumento da sobrevida, as doenças, né, da retina são muito importantes também. Então, por isso que, assim, de acordo com a faixa etária, a gente tem várias doenças comuns, mas eu acho que as ametropias, a catarata, o glaucoma, são, assim, a grande prevalência que a gente vê na população, né? Para vocês terem uma ideia, né, como é que é importante esse assunto. Desde o nascimento, você já tem que ter um cuidado com os olhos. Parece que o exame do olhinho é uma coisa à toa. Não é. Não é, ele não foi inventado à toa. Ele já detecta um monte de problemas já numa fase inicial, com uma chance bem maior de cuidar. Né? E a criança também, Almer, assim, até os 7 anos de idade, normalmente, a gente desenvolve visão. Antigamente, o que a gente fazia? A gente ia para o oftalmologista quando a gente entrava na primeira série, que era com 7 anos de idade, né? E aí, às vezes, a criança já tinha algum olho mais fraco, alguma ambliopia que a gente já não conseguia mais corrigir. Então, hoje, a orientação que a gente dá é passar no primeiro ano, pelo menos uma vez, né? E depois, nos anos seguintes, 2, 3 anos, depois anualmente, porque durante o crescimento, a criança também faz esse crescimento dos olhos. Então, normalmente, a gente nasce mais hipermétrope e ao longo do crescimento o olho vai aumentando o crescimento axial e você vai tendendo a emetropia, que é o quê? Você não ter grau de óculos para usar, você enxergar bem de longe, né, de perto. E depois, se o olho cresce um pouquinho mais, você pode até desenvolver miopia, astigmatismo com as diferenças de curvatura. Então, assim, quando a gente detecta alterações na infância, a um olho mais, né, desenvolvido que o outro, com um grau maior de um lado em relação ao outro, estrabismo, às vezes você começa a usar tampão, usar óculos para fazer a correção, para você ter o desenvolvimento ocular bilateral igual. Porque se você não pega isso na infância, depois na fase adulta, você vai ficar assim pro resto da vida. Com o olho às vezes mais fraco, que é o famoso olho preguiçoso, né? Quando a gente fala assim, o paciente chega no consultório e fala assim, ai, meu olho é preguiçoso, enxerga melhor que o outro. É que às vezes lá na infância, ele tinha às vezes alguma metropia, ou seja, algum grau maior de um lado do que do outro, algum estrabismo. E a gente sempre tem um olho dominante, o cérebro sempre vai tender a ter uma melhor visão naquele olho que é teoricamente mais perfeito.
E isso a criança, ela não tem noção. Então, às vezes o pai não sabe. Às vezes o pai chega lá no consultório e fala assim, ai, o meu filho, ele é desatento, ele cai muito. Às vezes a criança não enxerga. Por isso que ela tromba, por isso que ela cai. Então, já tem casos, às vezes uma miopia alta que tem uma tendência hereditária a ter. Então, é interessante essa avaliação, assim, nos primeiros anos, sim, bem interessante. E os desdobramentos desses problemas de refração, né, problemas que fazem a pessoa usar óculos, são muitos. A criança não aprende direito, tem um mau rendimento escolar, ela tem problemas de socialização, existe até a visão alterada prejudicar a audição. Sim. Porque a criança para de prestar atenção porque não está enxergando direito, então ela fica desatenta. Com isso, ela também não foca na audição. E o problema escolar se estende. Linguagem, desenvolvimento de inteligência, tudo isso. Então, esse negócio de óculos não é uma coisa também insignificante, é muito importante. Ainda mais na criança. Sim, sim. Né? Na criança em desenvolvimento. Sim, na criança em desenvolvimento. Por isso que eu falo para os pais. E a questão, às vezes, de regularmente, é exatamente isso. A criança não tem a noção, às vezes, que ela enxerga pior de um lado que do outro. O que a criança faz? Ela aproxima das coisas. Então, às vezes, o pai não percebe, mas a criança está indo assistir televisão lá pertinho da TV. A criança está pegando, e as crianças, elas têm uma mania de aproximar demais as coisas para enxergar, porque elas têm uma musculatura ocular muito boa, né? Então, para a gente adulto, ficar enxergando muito próximo é desconfortável. Para a criança, não, que a musculatura ciliar dela né? A musculatura ocular dela é muito forte, muito boa. Então, as crianças tendem a aproximar, às vezes, muito, né? E isso daí também dá fadiga visual, isso não é interessante. Mas a criança faz isso, ela não vai saber como é enxergar. Então, ela vai tentar se adaptar se ela tiver algum problema. E aí, o pai, às vezes, acha normal. Ah, ela tem mania de chegar muito perto. E, às vezes, ela é míope. Ela não enxerga de longe. Olha que assunto interessante que a doutora falou. Às vezes, a gente não consegue levar a criança periodicamente para ver erro de refração. Mas tem alguns sinais em casa que a gente pode ficar atento. Um deles é isso que a doutora falou. A criança aproxima demais das coisas para poder enxergar. Isso. Isso é um sinal que ela pode estar com dificuldade de enxergar. Coçar demais, esfregar os olhos. Coçar demais a vista. Tem mais algum? Mas ir mal na escola. Ir mal à escola. Cair muito, tropeçar, que às vezes eles acham que é desatenção ou que está aprendendo a andar, né? Quebrar muito as coisas, talvez. Muita também. Irritabilidade. Irritabilidade também. Muito, aí, às vezes. Tá vendo? Tá, já peguei casos assim de paciente muito irritado, que ia em psicólogo e tal, chegou lá, era um alto míope, tinha uma miopia alta, e a criança depois começou a usar óculos, acalmou. Porque ela não enxergava, ela não conseguia definir que era isso. E como interpretar é criança, que era não isso, sabe né? nem falar, né? Não sabe referir o que está acontecendo, né? Sim. Não sabe. E essa questão também do teste do olhinho é interessante, porque assim, houve muita polêmica, né, com a questão aí de um artista que teve a filha, que teve um retinoblastoma, que é um tumor, né, da retina, enfim. Mas a gente sabe que os tumores são muito raros, o mais comum é o retinoblastoma, mas aí as mães iam desesperadas, fazer o teste do olhinho. É importante, mas não é o teste do olhinho e não vou mais. Existem muitos tumores, tudo que aparece às vezes com 2 anos, o retinoblastoma mesmo é muito frequente com 2 anos até os 5 anos. Então não é também você fazer o teste do olhinho uma vez lá na maternidade ou levar o oftalmo uma vez e tá tudo bem para o resto do desenvolvimento, né? Isso é muito importante. Outra coisa muito interessante é a questão de muita tela, né? Eu ia tocar nesse assunto. Para a molecada, para os jovens, até para os adultos também, mas... Então conta, essa história de tela, fala de tela. As telas são o seguinte, hoje, né, com esse meio nosso, digital e tudo, então assim, hoje a gente passa muitas horas na frente, né, de computador, de celular, e isso daí nos traz muita fadiga visual, né? Na fase adulta, que a gente já está com o olho formado, as estruturas já estão formadas, as medidas do olho estão formadas, isso daí para nós nos dá fadiga visual, cansaço, tá? Porque a gente tem um fenômeno dentro do olho que a gente chama de acomodação. A gente tem um músculozinho lá dentro do olho, que é o músculo ciliar, tá? Ele é preso no cristalino, que é a nossa lente natural do olho. O que acontece? Esse cristalino, ele tem uma certa mobilidade, esse músculo contrai e relaxa para a gente ter o foco de longe e de perto.
Então, quando a gente está focando longe, a gente está com essa musculatura mais relaxada. Então, você tem menos fadiga visual quando você olha para longe. Então, você vê uma televisão, tudo, você tem muito menos fadiga. Quando a gente está focando numa visão intermediária ou próxima, a gente faz contração desse músculo ciliar. Isso cansa? Tá? Isso dá fadiga visual. Tá. Porque eu falo que o olho, né? Tem gente que fala, isso daí é coisa que a gente falava antigamente. Eu falo que o olho é uma máquina de tirar foto. O filme dessa máquina é a retina e a gente tem a lente dessa máquina que é o cristalino. Então, o que acontece? Na verdade, é um conjuntinho de espelhos levando foco num determinado ponto para você formar a imagem. Tá. Então, se você muda a distância do foco, você tem que se adaptar ali para aquela imagem cair no pontinho certo. Então, quando a gente está focando de longe, essa musculatura está relaxada, a gente foca no lugar certinho. Quando a gente aproxima, essa musculatura contrai para que a gente possa movimentar um pouquinho esse cristalino, né? Ele fica mais com poder dióptrico, que a gente fala maior ou menor, para focar lá no ponto certo da retina. Então, a gente fica muito em tela, a tela com filtro azul, tudo, ela cansa mais, né? Entra muita luz ali na retina, você tem uma fadiga visual maior. E hoje a meninada faz o quê? Fica o dia inteiro assistindo as coisas em celular, em computador, da modernidade. Não até tem o material escolar é digital. tudo agora, digital. né? E o que acontece com isso? Na fase de crescimento, a tela ela pode funcionar como estímulo para o crescimento axial do olho, como se o olho ficasse mais compridinho. Então isso pode aumentar a chance de ter miopia. Se você tem uma tendência hereditária de aumentar ou até desenvolver miopia. Então eu falo para todo pacientinho lá mesmo do consultório, para as mães, e eu falo o seguinte, evita e restringe um pouquinho na fase de desenvolvimento ali, adolescente, a fase ali de 5, 6 anos até 10, 12 anos, está desenvolvendo visão até os 7 anos, mas a gente está crescendo até os 17, 18. Então o olhinho está crescendo junto com a gente. Né? Então a gente pode ter um índice maior de miopia. Durante a pandemia, que o pessoal ficou muito, né? As escolas, tudo fazendo muito online, a gente tem um estudo, né? Que aumentaram aí algumas de 1,5 a 3 vezes a incidência de miopia. E miopia. Por conta desse excesso de tela, tá? Por causa do crescimento axial do olho da criança. O adulto não, só que o adulto a gente tem muita fadiga visual. Né? Quando você está na frente da tela, além da luz e desse músculo tá mais contraído, a gente ainda tem os fatores de olho seco, né? Às vezes você fica numa tela, você tá num ambiente às vezes com ar-condicionado, com ventilador, a gente pisca menos por minuto quando a gente está na frente de foco próximo. Tudo isso vai causando mais fadiga visual, né? A gente vai fazendo essas coisas sem perceber, né? Sem perceber. Sem perceber. São coisas que a gente vai ali no dia a dia. E aí a gente começa a ter mais fadiga. Então é aquela coisa que você passa o dia inteiro, né, na tela, a hora que você olha para longe tá tudo meio embaçado. Por quê? Porque você ficou com aquele músculo muito tempo contraído. Então também até você ter, né, o relaxamento daquilo para você focar longe, o que o adulto muito queixa? Eu saio do meu trabalho da tela, eu vou dirigir, tá tudo meio embaçado, né? Eu vou olhar na televisão, parece que tá pior. Às vezes não é nem que você tenha alguma miopia, alguma hipermetropia, alguma coisa. Às vezes é só a fadiga visual mesmo. A fadiga visual, no meu ver, me corrija se eu falar besteira, tem muitos desdobramentos também. Uhum. Se eu tô lendo um livro e eu tô com uma fadiga visual, eu vou parar de ler esse livro. Uhum. Se eu tô estudando, eu vou parar de estudar mais cedo. Eu vou largando das coisas, não é isso? A gente tem um pouco isso, né? Por isso que eu também sempre falo assim, a gente tem que ter algumas pausas regulares quando a gente faz. Então, assim, eu falo meio que assim, não existe uma receita de bolo, mas eu falo de uma regra geral assim. Paciente que fica lá, uma pessoa que está trabalhando na frente de uma tela, ou uma criança que está estudando, a cada um tempinho, para um pouquinho, olha para longe, descansa um pouquinho a acomodação do teu olho para voltar, né? É sempre bom uma distância, pelo menos de leitura, de 30 a 40 centímetros dos olhos, nunca aproximar demais, que quanto mais você aproximar o objeto do teu olho, mais convergência você tem que fazer para você focar. Tem alguns celulares que criaram agora esse dispositivo, sabia? A criança põe muito perto, ele já escurece a tela e põe um aviso, afaste.
Eu não sabia, que legal. Isso foi criado agora. Interessante agora. Isso. Sistema operacional novo de celular. E a gente fala, a distância é 30 a 40 centímetros, você tem uma boa iluminação, uma luz natural, né? Não diretamente no teu olho. A altura sempre um pouquinho abaixo do nível dos teus olhos. Então, isso ajuda a minimizar um pouquinho a fadiga. E também, assim, né? Às vezes eu falo, deixa um colíriozinho lubrificante lá, se é uma pessoa que usa muito ar-condicionado, se fica muito na tela, né? Para você lubrificar, porque a gente diminui muito o piscar por minuto quando a gente tá focado. Olha como é que é a coisa na prática, gente. É mais ou menos igual querer secar um tsunami com rodo. Você pega a molecada, vai para a escola, é material digital. Na hora do recreio, eles estão com o celular digital. Na hora que eles chegam em casa, eles vão estudar o material digital. Na hora que eles vão se divertir, é videogame, é material digital. Exatamente. É difícil. É difícil. Se a gente fala isso, eles olham pra gente na consulta querendo matar a gente. Eu tenho a ciência de que você precisa andar com colírio lubrificante para usar periodicamente, principalmente quando você está no ar-condicionado. Eu vivo no ar-condicionado. Eu não usei nenhuma vez hoje. Ele saiu para passear comigo e eu esqueci de usar. Então, é para prestar atenção mesmo, que isso não deve acontecer. Né? E na verdade é assim, se a gente for pensar, mais ou menos, a gente tem em média de 15 a 20 piscar por minuto que a gente faz de maneira involuntária. Quando você está numa tela, você cai esse piscar para 4 vezes, 6 vezes. Resseca mais ainda. É muito pouco. E o piscar, ele renova a lubrificação ocular, tá? Ele é importante para a parte do sistema lacrimal ali dos olhos, né? E a gente tem evaporação, né? Por causa do ambiente e tudo. Então, o lubrificante é legal? É interessante. Essas pausas são interessantes. Existe até uma regrinha 20-20-20, mas que eu não falo. Cada 20 minutos, você olha numa distância de 20 pés, que são 6 metros, teoricamente, por 20 segundos. Que é para você diminuir fadiga visual. Mas assim, a gente não tem, né, essa regrinha. A gente fala, eu falo sempre pro paciente, a cada 1 hora, 2 horas você tá ali focado, eu ainda falo às vezes pro paciente, para um pouquinho, vai tomar uma água, olha para longe, relaxa a tua musculatura, depois você volta. É bom até para outras coisas, não só para os olhos. Sim. E isso é interessante, né, porque você diminui bastante essa fadiga visual, né. Legal. Mas essa questão da criança eu acho bem interessante diminuir. Eu falo pros pais minimizar um pouco o uso. Eu falo, assiste uma série, assiste um filme na televisão, que é melhor do que muito na tela. Tá mais longe, né? E também, assim, é importante a luz natural, a luz do sol, não a gente olhar diretamente, mas para os olhos, para o desenvolvimento. É legal a criança sair ao ar livre, brincar, fazer algumas coisas assim, do que ficar ali só no computador, só na tela, jogando joguinho, enfim, interagindo dessa maneira. Esse excesso de tela também chega a atrapalhar o sono ou não? É por causa da produção de melatonina, né? Olha lá. A luz azul, ela interfere na produção. Então, assim, o que a gente fala, assim, até 2 horas antes de você dormir, evita ficar muito em tela. Né? 2 horas. Normalmente a gente pede. É uma coisa que interfere na produção mesmo. Tem que se acostumar a praticar 2 horas. Eu acho que isso é interessante. Então, esses cuidados são interessantes com os olhos, assim, na questão da fadiga visual. São cuidados simples que a gente tomar no dia a dia que vai refletir lá na frente numa saúde ocular. Né? Com as suas consequências, né? Vamos falar um pouquinho explica para as pessoas, a gente vê, e hoje em dia, por causa talvez das redes sociais, fala-se muito de catarata. Né? Explica para as pessoas o que é catarata. Muita gente não entende. Eu sempre falo o seguinte, catarata não é doença, tá? É um envelhecimento do cristalino. Cristalino é essa lente natural que a gente tem dentro dos olhos, que inclusive é ligada nesse músculo ciliar que eu falei tanto do foco. Então é o que eu expliquei antes. O olho é uma máquina de tirar foto e a gente tem 2 lentes dentro, na verdade, nos olhos para levar a imagem no foco certo, que é a retina. Então a gente tem a córnea, que é a tampinha do nosso olho, que tem que ser transparente para captar, é a primeira estrutura do olho que capta a imagem. Logo depois a gente tem a íris, né, e a pupila. Atrás da íris e da pupila a gente tem o cristalino, que é essa lente natural nossa. Essa lente, junto com a córnea, ela serve para captar a imagem e levar a imagem até o ponto da retina central. Ajusta o foco e leva essa imagem para a mácula. Essa imagem é formada ali
e depois ela é conduzida para o cérebro pelo nervo óptico. O que é a catarata? A catarata é o envelhecimento desse cristalino, dessa lente que a gente tem na parte anterior do olho. A gente olha para a pessoa, a gente não vê o cristalino, tá? Porque ele está atrás da pupila, que é o buraco da íris, da parte colorida dos olhos. Só que esse cristalino, com o passar dos anos, normalmente a partir dos 50, 55 anos de idade, esse cristalino começa a sofrer um desgaste. Então, de transparente, ele começa a ficar opaco. Ele vai embaçando. Ele vai embaçando. Eu falo que é a janela que vai ficando suja. Eu geralmente falo pro paciente assim, sabe aquele box do banheiro que você vai tomando banho e ele vai embaçando? É exatamente assim que o nosso cristalino vai ficando. Tá. E não tem jeito de você limpar aquilo. Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente faz uma cirurgia que chama facoemulsificação, que a gente tira o cristalino, que é essa lente natural dos olhos, e a gente implanta um cristalino artificial. Uma lente nova ali. Uma lente intraocular. Por isso que toda cirurgia de catarata a gente tem um implante dessa lente, tá? E aí, se eu trocar a janela, a minha imagem vai passar pela janela e vai chegar com nitidez no ponto certo pra gente ter o foco da retina. Cirurgia gratificante, por sinal, né? A pessoa entra sem enxergar e sai enxergando, basicamente, né? Isso. E é assim, a gente já vê relatos que são muito emocionantes de paciente que... Eu já operei paciente, né, que 4 anos não enxergava o neto, não conhecia o neto, e aí opera... Nem percebeu aos poucos a coisa que estava gravando. Sai da cirurgia e fala, doutora, tô vendo, e quis ir lá ver o neto, né? Então, eu já fiz muito projeto no interior do Norte e Nordeste que a gente via muito isso, né? Então, é muito interessante, porque é uma cirurgia que ela hoje, tecnologicamente, ela tá muito avançada, então a gente tem uma recuperação visual muito rápida, né? A gente tem uma técnica que a gente opera hoje uma catarata em 5, 6 minutos e o paciente tem uma recuperação. É lógico que toda cirurgia tem o seu risco, é isso que eu falo, é um procedimento cirúrgico. A visão pode ficar embaçada nos primeiros dias e isso a gente vai ao longo dos dias melhorando e recuperando. E hoje a gente tem vários tipos de lentes que a gente pode implantar, né? Porque a cirurgia de catarata não tem finalidade de corrigir o grau, que é o que muita gente hoje, que eu acho interessante, muita gente hoje pergunta, eu vou operar catarata, doutor, e eu vou continuar usando óculos? A cirurgia em si não é uma cirurgia refrativa para correção de grau, mas é uma cirurgia que, dependendo da lente, dependendo do caso, o paciente pode, com lentes premium, que são algumas lentes especiais, a gente corrigir aquele grau que a gente sabe que vai ficar, que vai sobrar, grau residual do olho do paciente. Entendi. E aí você consegue ter uma independência maior de óculos para longe, uma independência maior de longe e perto. Então, é uma cirurgia muito gratificante, é uma cirurgia hoje com um risco muito mais baixo de complicação, né? E que traz o benefício. Uma vez operado, você não vai mais ter catarata na vida. Então, desse mal, você tá livre. Né? Então muito interessante. Não pode voltar a catarata, né? Não, catarata não volta porque a lente que você põe artificial, ela não vai envelhecer, ela não vai desgastar e a gente vai ficar com ela até o fim. Legal. E a impressão minha ou tá tendo catarata em pessoas mais jovens? Na verdade, catarata sim. Ou é lenda isso? Não, na verdade a gente está percebendo, né, uma vinda. Eu já operei paciente de catarata com 30 anos, 35. Existe uma tendência hereditária também. A gente vê algumas famílias que têm catarata mais precoce, tá? A catarata não vem só pelo envelhecimento, ela pode vir secundária a outras coisas. Traumas oculares, algumas doenças autoimunes, o próprio diabetes, a gente tem uma catarata um pouquinho mais precoce. Uso de medicação, por exemplo, uso de corticoide. Eu vi muita catarata em jovem pós-pandemia, de ficar muito... De tanto tomar corticoide em UTI, tá? Altas doses sistêmicas, então assim... Cigarro? Também, cigarro causa um desgaste maior, né? Tem associação com opacidade de cristalino e com degeneração da retina também, né? Que é uma coisa que nós vamos falar também, que é importante. Então, assim, tem hábitos alimentares, exposição a sol, a gente sabe que hoje os raios ultravioletas, eles são danosos para a retina. Então, eu falo que do mesmo jeito que a gente tem que proteger a pele, a gente também tem que proteger o fundo do olho do sol.
Então, você ter aí um óculos com filtro UV é interessante. Hoje a gente tem lentes intraoculares com filtro UV, que são interessantes, protegem mais a retina, né? Dão uma qualidade de visão melhor, né? Diminui um pouquinho aquele brilho, aquele contraste, né? De toda a luz que entra nos olhos. Então, assim, a catarata, ela pode também ser secundária, né? Então, ela pode vir em pacientes mais jovens, mas a gente tem observado sim. Então, exposição muito a sol, a luz, né? Tela, a gente não tem nada assim que fale, nossa, muita exposição à tela. Pode dar catarata. Pode dar, mas não provou. Mas a gente acredita que sim, né? Porque é uma vez nocivo, né? Exatamente, entra mais luz ali, né? Tá. Então, a gente tem sim, a gente tem pego, e inclusive presbiopia. A presbiopia, que é a vista cansada de perto, hoje em dia, antigamente eu via assim, pacientes a partir de 40 anos usando óculos para perto, por essa perda de foco, usando óculos multifocal. Hoje, às vezes, a gente tem paciente de 36, 37 anos já usando. Por quê? Excesso de tela. Então, você dá uma fadiga maior no seu músculo ciliar. Então, você, além de antecipar um pouquinho a presbiopia, a pessoa que faz muito foco de perto e visão intermediária, ela nota mais cedo também o embaçamento de visão. Que todo mundo fala assim, parece que eu fiz 40 anos e eu comecei a usar óculos. Ontem eu estava lendo, hoje eu pego alguma coisa e não leio de perto. Na verdade, não é um processo do dia para a noite. É um processo que o teu músculo vai sofrendo, né, um desgaste, e dos 40 até os 60 anos a gente vai perdendo essa contração e esse relaxamento de forma eficiente do músculo ciliar. Então a gente vai tendo aí uma perda, né, que ela é progressiva e acontece para todo mundo do mesmo jeito, tá? Ela é mais intensa no começo, não é? Dessa faixa aí? Ela é mais intensa por quê? Porque a gente percebe no começo. Parece que é aquela chavinha, que é exatamente o que o paciente fala. Nossa, ontem eu estava lendo, hoje eu não leio mais. Aí, eu vou até fazer um parênteses te cortando. O paciente já me perguntou, não sou oftalmo, mas eles conversam com a gente. A presbiopia, que é a vista cansada, ela avança no começo, a pessoa fica tão assustada que alguns ficam com medo de ficar cego. Doutor, fica cego isso aqui? Ele fala, não vai ficar cego, fica tranquilo. Isso. Dá para ver muito bem com isso. Né? E o que acontece, na verdade, é aquele pulo, né? Aquele salto. Então, a pessoa está enxergando, de repente, ela acha que é de repente que ela parou, mas por quê? Porque com 40, 41 anos, como você ainda está com esse músculo, lógico, ele vai funcionar até os 60 anos, mas ele vai diminuindo a função dele. Então, o que acontece? Nos primeiros anos, 40, 41, o que a gente percebe que vai ser ruim? Aquela coisinha de bula, você vai ler um rótulo, você vai ver mulherada que gosta de pegar um shampoo e ver uma maquiagem, um negócio. Você vai no mercado, você vai ver o vencimento, a validade. Aí você fala, nossa, parece que eu não tô enxergando, aí você afasta o braço. Mas isso, como às vezes... Uma hora o braço acaba. Eu falo, ou compro um prolongador de braço ou compro um óculos. E aí o que acontece? A pessoa percebe em alguns momentos. Não é a todo momento que a gente vê, às vezes, coisa muito miúda. A não ser quem trabalhe com peças finas, já percebe antes. Mas, às vezes, a pessoa trabalha muito no computador, que é uma visão um pouco mais intermediária, então ele não vai notar tão rápido isso. Então, nos primeiros anos, a hora que a gente começa a sentir, a gente fala, nossa, tá diferente. A hora que você chega ali, dependendo do grau que você tenha de longe, que também interfere em você notar mais cedo ou não a presbiopia, a hora que você começa a pegar coisas mesmo básicas de celular e começa a ver, você fala, opa, tem alguma coisa. Depois eu falo que a gente vai acostumando, que a gente acostuma com tudo na vida, eu falo, né? A gente vai acostumando. Depois dos 45, 46 anos, que você já tá com uma presbiopia assim instalada, você já não consegue mais ver até coisas um pouquinho maiores, parece que daí você já acostumou com aquela visão embaçada e você já esqueceu do que era. Então, eu acho que o choque maior para o paciente é nos primeiros anos por conta disso. Começo, no começo por conta disso. Então não é para assustar. Não vai cegar ninguém. Não vai cegar ninguém. Vai na doutora que a doutora cuida. Né? É sempre assim. Interessante isso, né? São coisas que às vezes a pessoa, o leigo,
não se atenta, não presta atenção, não percebe, né? E uma coisa interessante que eu falo é assim, ó, eu acho o míope assim, muito interessante nesse sentido. Porque às vezes chega gente no consultório e fala assim, doutora, eu não enxergo, mas meu marido vê tudo de perto, ele é mais velho que eu. Por que ele enxerga e eu não? Não é porque ele não tem presbiopia, mas aí você vai ver alguma coisa existe de alterado ali, porque todo mundo vai ficar presbítero depois dos 40 anos. Tá? Não tem jeito, ninguém vai escapar. E por que ele tira o óculos e enxerga de perto e eu não enxergo? Às vezes a pessoa míope, que tem miopia, ela tem um excesso de convergência, na verdade, ocular, a miopia dá. Então, o que acontece? É como se a miopia neutralizasse um pouquinho o grau de perto. Então, o míope, dependendo, lógico, do grau, tudo tem suas exceções, porque um grau muito alto de miopia não vai ajudar, ele enxerga bem de perto quando ele tira o óculos. Então, ele tem uma dificuldade maior de longe, mas ele vê bem de perto, porque quanto mais ele aproxima o objeto dele, ele vê melhor. O míope tem um embaçamento visual maior para longe. Pronto, tá explicado. Eu já não vou mais ter ciúme do meu pai. Eu uso óculos de presbiopia desde 38, meu pai com 70 e tantos, ele já é de perto, dá um ódio. Então, dá ódio. Ou ele é míope, ou se ele não operou catarata, ele pode ter uma catarata. Esse meu ódio vai acabar. Pronto. Então. Eu não vou mais ter inveja dele. Pronto. Você entendeu? Então, isso é uma questão muito interessante. O míope tem esse excesso de convergência. Então, dependendo do grau da miopia, às vezes eu pego assim o paciente e eu falo, ó, você sempre vai enxergar bem de perto. Um míope de 2 até 3 graus, ele vai enxergar bem de perto sempre. Eu vou falar pra ele, você enxerga bem porque você é míope, não é porque você tem vista boa, não. Mas é o que eu falo, alguma coisa tem, alguma coisa não tá certa. Porque se ele tem a miopia, é porque ele tem uma metropia de longe também. Então ele não é perfeito de longe e de perto. Porque depois dos 40 anos, perfeitinho de longe, perfeitinho de perto, não vai ter. A não ser que você opere uma catarata, põe uma lente trifocal que você vai enxergar longe de perto. Mas assim, algo tem, né? Então, é o que eu falo. Às vezes vai pacientinho lá, às vezes de 70, 80 anos, fala, doutora, eu enxergo tudo, eu nunca operei catarata, eu enxergo tudo de perto sem óculos, eu tô bordando, eu tô isso e aquilo. A hora que você vai ver, tem uma cataratona lá, nuclear, que também miopiza o olho. Então, funciona como uma miopia. Então, aí o paciente vê, e às vezes o idoso tem uma visão, né, muito comum assim, mais próxima. Às vezes ele já não dirige muito à noite, às vezes ele assiste televisão muito próxima, a televisão não é tão distante. Então, às vezes, pro normal, para as atividades diárias dele, ele não sente muita dificuldade de longe, mas às vezes ele tá míope um pouquinho pela catarata. Só que o que acontece? Ele enxerga bem de perto. Então, às vezes, eu tenho um paciente que gosta de bordar, que tá naquela fase mais tranquila. Eu gosto de bordar, eu gosto de fazer minhas coisas, eu faço sem óculos. Mas aí você vai ver, ela não enxerga bem de longe, mas ela não nota, né? E aí opera a catarata, e se você não põe uma lente que enxergue de perto, ela inverte aquilo ali. Aí ela vem às vezes brava. Eu enxergava de perto antes com catarata, e agora a senhora me operou e eu não enxergo de perto. Mas não é porque é o normal isso. A presbiopia depois dos 40 anos, ela vem para todo mundo, né? E não tem correção cirúrgica para isso, né? Assim, eficiente. Então, não vai adiantar aí, a gente não vai cair no multifocal ou no óculos de perto, de alguma maneira. Muito bom. E, dona Marcela, fala para nós um pouco, aí parece que é um mistério para muita gente, da degeneração macular relacionada à idade. É uma doença nova? Não é uma doença nova? É uma doença ruim de tratar? Como é que funciona esse negócio? A degeneração macular é uma doença hoje muito prevalente, por quê? Porque a nossa expectativa de vida está aumentando, a sobrevida está aumentando, né? Hoje a gente está vivendo mais que antigamente. Então é um desgaste, na verdade, da retina, tá? Aí é da retina, não é do cristalino. É do fundo do olho, é o que eu falo. É lá do filme da máquina de tirar foto. Do filme da máquina. Entendeu? E é pior, né? Pior, porque você não tem como trocar a retina. Né? Retina a gente não troca. O cristalino a gente troca, põe um novo, resolveu a catarata. Por isso que a gente fala que é uma cegueira reversível, porque se deixar a catarata evoluir, ela vai deixar você cego, ela vai bloquear a passagem da imagem. Mas tem jeito. Mas tem jeito, você troca o cristalino, a retina você não troca.
E é um desgaste, né? Ainda, Na verdade, exatamente. Mas é um desgaste e é multifatorial isso aí, né? Tá relacionado, lógico, com exposição ao sol, com alimentação, com tendência hereditária. Então a gente vai começando a criar depósitos na retina que a gente chama de drusas. E a degeneração macular, por que ela chama degeneração macular relacionada à idade? Porque ela vem normalmente a partir dos 60, 65 anos de idade, por um desgaste na retina, tá? E não tem cura, né? E essas drusas começam a se depositar na mácula, que é a área central da visão. Por isso que a gente chama de doença macular. Para o leigo entender, a drusa seria o quê? É um pigmento amarelado que se forma. É uma sujeira, mais ou menos. É um desgaste. A retina vai perdendo aquela função. Manchas. São depósitos mesmo, é como se fossem proteininhas ali, depósitos, né? E essas drusas, elas vão causando o quê? Elas vão se depositando nas camadas ali da área central da visão, então elas vão podem dar distorção de visão, manchas escuras na área central. Então o paciente às vezes fala, eu enxergo aqui a periferia, mas o centro eu vejo manchas, então a pessoa não consegue definir mais, não tem perda mesmo de visão central, tá? E essa doença macular, ela pode ter duas formas, a seca e a exudativa. Tá. O que acontece? A fase seca é a fase que você tem essas drusas ali, né, na estrutura ali da área central da visão, mas você não tem extravasamento de líquido, você não tem edema. Então, é um pouco melhor, vamos dizer assim. Tá. E o tratamento, na verdade, a gente usa vitamina à base de xantina, né, de luteína, que são substâncias para ajudar um pouquinho na renovação ali celular. Vamos dizer, tá? Então, você não consegue tirar o depósito daquela substância que formou, mas você consegue, às vezes, assim, tentar desacelerar, tentar estabilizar um pouquinho. A gente vê muito, às vezes, uma assimetria de comprometimento. Às vezes, um olho muito comprometido e um olho nem tanto comprometido assim, tá? Deixa cego? Não deixa cego. Mas compromete bastante, porque às vezes a pessoa quer a seca. As duas, na verdade. Mas a fase seca ou a forma seca, ela é menos pior, tá? As vitaminas a gente passa, às vezes uso contínuo mesmo para tomar, né? E para ajudar nessa tentativa dessa renovação celular aí. E a gente vai acompanhando com tomografia para ver a área, né, espessura de mácula, tudo. Mas ela dá uma qualidade visual, assim, ruim, uma qualidade de vida ruim. E se a gente pensar que compromete a partir dos 60, 65 anos de idade, às vezes é aquela fase que o paciente quer ler, que ele gosta de fazer o quê? Ele nem é mais ativo fora de casa, exatamente, né? Ele quer o quê? Ele quer pegar um jornal e ler, né? Ele quer fazer, às vezes, um bordado, uma senhorinha, quer fazer um crochê, o outro quer fazer palavras cruzadas. Então, são coisas assim, as atividades diárias vão ficando muito difíceis. Não adianta o óculos, né? Óculos não adianta, porque é um problema lá na retina, na formação da imagem. Então, o que vai adiantar eu colocar um óculos aqui na frente? O óculos, ele vai corrigir a metropia que eu tiver, ele vai corrigir as alterações, na verdade, de curva, de medida do olho, que me gera miopia, hipermetropia, astigmatismo, a presbiopia, que é o grau de perto. Ele vai fazer com que você jogue a imagem lá na retina, mas para ela ser formada, eu preciso da estrutura da retina intacta. O filme tem que estar inteiro. E ali ele tá o quê? Ele tá com um depósito, com pigmento, ele tá desestruturado, vamos dizer, tá? Agora, a degeneração macular, a forma exudativa, é o quê? Você tem extravasamento de líquido subretiniano, aí você tem edema. E o edema, eu sempre falo assim, para a pessoa entender, é como se você estivesse olhando embaixo de uma piscina. Você abre o olho ali, você mergulha e olha. Então, o paciente tem muita metamorfopsia, que é distorção de imagem. Então, ele fala assim, eu vejo, você pega, até tem, né, a tela de Amsler, você pega um quadriculado assim, e linhas retas, né, verticais e horizontais, com pontinhos, você fala para o paciente, passa a caneta em cima da linha para mim. Ele não vai passar com a linha reta. Ele vai desenhar sempre mais tortuoso, que é a forma que ele tá vendo, porque tem líquido ali. Então, a forma exudativa é a forma, na verdade, mais grave,
porque você tem esse líquido. E aí a gente tem as terapias com anti-VEGF, que são hoje as medicações que a gente faz intravítrea, né, que muitos pacientes fazem, e que é uma medicação para a gente tentar o quê? Diminuir esse líquido, esse edema, para a gente melhorar a cicatrização. Na verdade, impede a formação de novos vasos, porque quando você tem esse edema, você tem também neovascularização na região ali. E a neovascularização é ruim, porque são vasos anormais, muito mais tortuosos, e são vasos que podem sangrar. Então você pode também ter sangramento, além de líquido, na área central. São as injeções que fazem dentro do olho para, entre aspas, desinflamar esse edema. Tentar minimizar a cicatrização. A qualidade da visão. Tem pacientes que respondem desacelera muito bem. A doença, não sara, não cura. Exatamente. Tem pacientes que respondem muito bem, a gente consegue melhorar linhas de visão, né? E tem pacientes que às vezes não respondem bem. Tá? Então isso daí vai depender, não existe também uma receita de bolo, mas a gente vai fazendo as injeções normalmente mensais e a gente vai fazendo as tomografias, né, de mácula, que é o OCT, que são os exames que a gente vai conseguindo detectar, né, por tomografia, esse edema, se ele está tendo regressão ou não, se você está tendo eficácia nesse tratamento, mas são tratamentos que a gente fala, não tem cura e não tem como a gente garantir 100% de eficácia. Sim. Mas às vezes eles melhoram bastante, melhora essa metamorfopsia, que é essa distorção de visão, né, e aí a gente consegue às vezes devolver um pouco mais de qualidade visual para esses pacientes, né. Tá. Mas em média a degeneração macular é uma doença muito comum e prevalente hoje pela sobrevida. Antigamente não via, né? O pessoal não vivia tanto. E além disso, a oftalmologia também avançou demais. A oftalmologia, ela correu muito rápido. Eu queria conversar a semana inteira com você aqui sobre esses assuntos, né? Queria agradecer pela obrigada. sua contribuição. Eu que agradeço. Você, além de falar bem, você fala de forma clara. Eu acredito que o pessoal entendeu. Eu espero né? que sim. Todos nós aprendemos, quem está assistindo o programa, né? Então, é isso, gente. Falamos um pouco das doenças oculares mais frequentes da nossa população, com a doutora Marcela Ferretti, nossa oftalmologista. Espero que tenham gostado. Mandem sua sugestão, compartilhe, dê aquele joinha para nós. Muito obrigado. Obrigada.